Muito bom dia, ouvintes da Rádio Verde Vale. Nós estamos a partir de agora com mais um programa Estúdio Verde Vale, Café da Folha, Estúdio Verde Vale. Programa habitual de todos os sábados, o Estúdio Verde Vale das 7 às 8 horas. Sempre oferecimento do Supermercado Vencedor, vencendo pelos preços, vencendo pelas condições. Supermercado Vencedor, hoje sábado de promoções especiais. Casa Silva, móveis informática, eletrodoméstica. Casa Silva, seu conforto em primeiro lugar, Casa Silva. E em nome da panificadora Felipe, que sempre nos presenteia com um café realmente saborosíssimo. Panificadora Felipe, 2 endereços em São Ludgero, na Rua Padre Algo, pertinho da Igreja Matriz, e pertinho do Reinaldão, na rodovia principal em São Ludgero. E também em Laguna, na Praia do Mar Grosso, Panificadora Felipe. 3 endereços para bem atendê-lo. Hoje um assunto palpitante, um assunto que nos traz realmente a refletir um pouco mais. Nós estamos dentro de um mês de setembro, é o mês amarelo. Nada melhor do que conversarmos com a doutora Thalita Pereira. Conversarmos um pouco sobre o ser humano, sobre as pessoas, sobre a doutora Thalita, enfim. Os nossos cumprimentos, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Agradeço o convite. E sempre é muito gratificante vir aqui falar sobre o tema suicídio, apesar de ser um tema que as pessoas evitam falar, pelo fato que é através da divulgação, da conscientização que a gente vai chegar à prevenção. O Setembro Amarelo, na verdade, ele foi criado porque as pessoas sempre questionam o porquê do amarelo. A gente tem o Outubro Rosa, o combate ao câncer de mama, o Novembro Azul, que logo em seguinte já vão começar as campanhas. Por que o amarelo? É que, na verdade, em 94 teve um suicídio nos Estados Unidos. Tinha um jovem Mike, o nome dele era Mike, ele tinha 17 anos, e ele montava, ele tinha habilidades automotivas, e ele montava carro, pintava, enfim. E ele comprou um Mustang, ano 64, e ele reformou esse Mustang e pintou na cor amarela. E ele se suicidou com esse Mustang. E as pessoas, ele não deu indícios de suicídio, as pessoas não notaram que ele estava com depressão. E onde que no velório, o que eles fizeram? A família, os amigos, distribuíram uma faixinha amarela, divulgando assim, peça ajuda se você precisa. E é onde ficou conhecido a cor amarela. A divulgação no Brasil, na verdade, a gente começou em 2014 com o CVV, o Centro de Valorização à Vida, o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Em 2014 que a gente começou essa campanha. Então, na verdade, é uma campanha extremamente recente. 2014 foi logo ali, porque as pessoas evitavam falar sobre o tema, o preconceito é muito grande ainda, o suicídio é um tabu. Só que é um tabu que pode ser quebrado, porque, na verdade, a gente vem acompanhando uma cultura de pecado. O suicídio era tido como pecado pela religião. Então, as pessoas tinham vergonha de falar que pensavam em se matar, que estavam deprimidas, enfim. E onde que 2014 começou essa campanha? O CVV, ele entra como um órgão de extrema importância pelo fato do apoio. É um órgão mundial que tem desde 62, e está apoiando essa causa. Então, o Setembro Amarelo é isso, é para a gente conscientizar as pessoas. 90% dos suicídios, eles apresentam um transtorno psiquiátrico, diagnosticado ou não. Então, ou seja, de cada 10 suicídios, 9 são cabíveis de prevenção. Doutora Thalita, já fazendo um relato interessante nessa abertura de programa, e eu aproveito um pouquinho para o nosso ouvinte, de repente tem um ouvinte novo que acessou o rádio agora. Quem é a doutora Thalita? Conte um pouquinho para a gente do teu currículo, de você, como foi essa trajetória até aqui. Eu sou natural de Brusque, do Vale Itajaí. Eu sempre falo Brusque porque tem Brusque aqui perto de Orleans, Isso. Sou natural de Brusque, só que eu vim com 6 anos de idade para cá, então eu me considero daqui da região. Nós moramos primeiramente em Grão-Pará. Na verdade, moramos em Rio Fortuna 6 meses, depois fomos para Grão-Pará, e daí fixamos em Grão-Pará, e mais ou menos com uns 11 anos de idade nós viemos aqui para Braço Norte. E desde então estou aqui. Com 14 anos eu fui para Florianópolis, comecei a estudar. Eu sempre quis medicina, sempre foi a minha paixão. E eu sempre quis psiquiatria. Mesmo já estava dentro. Mesmo antes de entender o porquê, eu sempre quis. Sempre na faculdade era interessante que os meus colegas, quando tinham um paciente com depressão, um paciente com algum sofrimento, eles diziam, vai, Thalita, atende. É contigo. Porque eu tinha uma empatia, eu precisava daquilo. E daí, com 14 anos, fui para Florianópolis, morei em Curitiba, morei em Porto Alegre, passei aí pelas capitais aqui do Sul tudo. Daí onde que faz 7 anos agora que eu retornei. Depois de formada, retornei e estou já 7 anos com a psiquiatria. Thalita, é interessante, e um fato é o seguinte,
dificilmente uma pessoa já não conviveu, ou na família, ou com um amigo, ou com proximidade de alguém que não tirou a vida, alguém que não suicidou, alguém meio próximo. É um fato próximo e ao mesmo tempo distante da gente. É aquela coisa que a gente nunca acha que vai acontecer com a nossa família. Quando as pessoas falam, e assim, é muito comum, se a gente perguntar para os ouvintes em casa, né, quem já não teve uma pessoa com depressão na família? É muito comum. Né? A depressão é um transtorno mental muito comum. Né? E o fato, assim, a partir do momento que eu tenho um transtorno mental, obviamente que eu tenho um fator de risco para o suicídio. Né? Então é uma coisa que tá. Eu tive um fato, eu devia estar na 7ª, 8ª série do ginásio naquela época, e um professor que eu gostava muito, o professor Camilo, ele tinha um problema muito sério com bebida alcoólica, mas era super inteligente. A família dele, inclusive, os irmãos dele, e todos morreram muito cedo. Ele era mineiro e ele suicidou dentro da igreja. E aquilo me marcou de uma maneira. Era um domingo à tardezinha. Eu estava indo para o cinema com mais algumas colegas e colegas. Quando eu vi passando uma sobrinha dele, chorando do outro lado da calçada, eu falei para os meus amigos, o Camilo se matou. Mas veio aquela intuição, fomos para o cinema tranquilo. Quando nós estávamos no cinema, antes de terminar, vieram alguns colegas, o professor Camilo se matou. Eu falei, tá vendo? E a gente tinha muito contato, assim. E ele chegou a falar no começo do ano o seguinte, se esse ano eu não resolver meu problema de bebida, se eu tiver que faltar aula por causa da bebida, faltar prova, eu tenho que dar um jeito nisso. Só que nós nunca imaginávamos que o jeito fosse esse. Só que isso já é um indício, entende? Ele anunciou... E ele falou na sala de aula isso pra gente. Ele colocou e fazia uma semana realmente que ele tinha marcado prova e não tinha ido mais no colégio, não fez a prova e acabou suicidando dentro da igreja. Aquilo, para mim, Luiz Antônio, ficou uma marca. Quando fala em suicídio, eu já volto àquele momento. Tem essa lembrança. Inclusive, o padre, à época lá, o Frei Hugo, chegou a conversar com ele. Foi um caso tão chocante, extraordinário. Ele não tinha arma. Ele conseguiu comprar arma no mesmo dia e suicidou com 2 tiros, o que não é normal. Geralmente um tiro. Sim. E ele ainda conseguiu conversar com o padre e tudo mais. E aquilo ficou marcado. E marcou toda a nossa... Eu duvido algum colega meu daquela época que não tenha essa marca com a gente. Não sei se por bem, por mal, mas ficou um alerta para o Luiz Antônio. E daí entra na questão, né, Luiz Antônio, o fato do alcoolismo, que as pessoas desconsideram, as pessoas têm preconceito ainda, o fato do uso das drogas, elas não enxergam isso como uma doença, né, e existe um sofrimento muito grande, né, como esse exemplo que tu deu, né, e as pessoas elas dão indício. Se a gente vê em relação ao uso de drogas mesmo lícitas ou ilícitas, né, é o segundo transtorno que mais as pessoas tiram a sua vida. Devido às drogas. Devido às drogas. E tivemos um caso agora em Joinville, nesse último final de semana, o pai acabou se matando, correndo atrás do filho, o filho estava internado, voltou para casa, teve uma recaída, ninguém sabe quantas já tinham acontecido, e o pai saiu correndo com uma arma, em certo ponto parou e voltou contra si próprio e tirou a vida. Então a família também, o contexto é no entorno todo. É um adoecimento, eu sempre digo para os familiares dos meus pacientes dependentes químicos, né, é um adoecimento coletivo. A mãe adoece, o pai adoece, os vizinhos adoecem pelo tumulto, os irmãos adoecem, enfim, é um sofrimento muito grande, porque a gente sabe que a trajetória do uso das drogas, eu sempre falo para meus pacientes, existe só 2 caminhos, ou a droga te mata, ou tu se mata por ela. Não existe, não tem outra opção, né? E o fato assim de ser uma doença crônica, as pessoas ainda elas têm a noção e mesmo as famílias acham assim, o fato do alcoolismo, ele parou de beber, ele está curado. Não existe cura, tá? Não existe cura em relação a drogas. E quando eu falo drogas, eu falo o fato do alcoolismo é uma droga, né? Não existe cura, é uma cronicidade, é uma doença crônica, onde vão ter muitos lapsos. Né, lapsos a gente fala que é o fato da pessoa beber, parar de beber de novo. Né? A recaída é quando ela cai, ela volta a usar e não para. Né? Então, assim, vão existir muitos lapsos nessa trajetória, muitas internações. Né? O fato, assim, é um sofrimento diário. E eu sempre dou exemplo no sentido, como é difícil nós mulheres fazerem dieta. Né?
E eu dou esse exemplo. Também é difícil. Para os homens também, mas a mulher, como ela é mais vaidosa, né, ela se preocupa, é uma preocupação constante com o corpo. Eu sempre digo, para as mulheres dos dependentes químicos, imagina tu fazendo uma dieta eternamente. Tira o alimento que tu mais gosta, tá? Tu nunca mais vai poder comer. O alcoolismo, o uso das drogas é isso. É o fato de eu te tirar uma coisa que dá prazer, porque a droga eles usam porque dá prazer. E algumas pessoas ficam horrorizadas com essa minha frase, e eu assim, sim. As drogas, elas usam porque as pessoas usam porque dá prazer. Tem um momento de satisfação, sim, de alegria. Só que, obviamente, que esse momento de satisfação é muito transitório e a consequência é catastrófica. Né? Só que é uma doença assim, que é muito difícil de tratar, né? Porque tu tem que ter um limiar, a frustração muito grande, porque essa pessoa ela vai permanecer nessas recaídas, nessa ambivalência de querer parar, mas não conseguir. Então, assim, é muito sofrimento. E aí a bebida, as drogas, pode levar a desembocar no suicídio. Com certeza. E até familiares, como é o caso que eu citei lá de Joinville. Nós temos um presidente que suicidou, Getúlio Vargas. Você fica um recado para o Brasil, também foi de uma forma totalmente diferente, porque foi devido à questão de poder, questão de manter o poder. A ambição dos homens, eu sempre falo, e os políticos, não estou generalizando os políticos, só que o que eu percebo com essa roubalheira aí no Brasil, o que fica claro, na verdade, não é uma busca por dinheiro, é uma busca por poder. Né? A busca por poder, esse dinheiro também gera um prazer, como se fosse um vício de uma droga. Né? E, obviamente, quando isso é cortado, é interrompido, a pessoa, obviamente, deprime, né? Porque mexe com a autoestima, né? com o seu narcisismo. E, obviamente, chegou o caso do Getúlio. Isso a gente vê também com artistas globais, enfim, estão sempre na mídia, quando saem da mídia deprimem. Né? A gente tem também suicídios aí de pessoas famosas pelo fato de perderem tudo, saírem da mídia, não serem mais valorizados pelas pessoas e acabarem se suicidando. Agora, é interessante a questão de hereditariedade. Tem algo? Meu avô suicidou, meu bisavô suicidou. Tem um indício que eu tenho que ter um cuidado maior? Com certeza. A história familiar é um quesito extremamente importante na psiquiatria, para tudo. História familiar de esquizofrenia, história familiar de bipolaridade, história familiar de depressão. Ou seja, se eu tenho, né, uma genética favorável, obviamente que eu tenho chances maiores. E o suicídio é igual. Se eu tenho uma história familiar positiva, eu tenho mais chances do que outra pessoa de cometer o suicídio. Hoje nós estamos vivendo um momento de uma comunicação muito rápida e muito intensa. Isso pode estar prejudicando também o relacionamento? Sim, porque não tem mais diálogo nas casas, né? As famílias, pouco elas se comunicam. E isso eu bato sempre nessa tecla, pelo fato, assim, celular, a facilidade desses meios de comunicação, né? Chega em casa, todo mundo vai para o seu celular, não tem mais diálogo. Isso é visível, às vezes, em restaurantes, tu vai, tá o filhinho com o iPad, com o celular, a mãe com o celular, não tem mais comunicação, as pessoas não conversam mais. E o diálogo faz parte. Tanto que nós temos 2 ouvidos. Com certeza. Pelo fato, o quanto é importante tu escutar os outros. E quando eu falo em depressão e suicídio, muitas vezes é muito mais importante tu escutar alguém, tu ouvir, do que simplesmente tu querer falar, não, porque não faz isso. Porque geralmente quando a pessoa vai ajudar outra, às vezes a pessoa critica o outro. Não, eu não faria dessa forma, ou não precisava ser assim. Escute. Né? Quando uma pessoa tem para te reclamar alguma coisa, não custa tu escutar. Eu ouvi uma mensagem essa semana passada do Papa Francisco e ele disse que está faltando diálogo e o diálogo começa ouvindo. Sim, porque as pessoas elas têm a tendência muito mais de falar do que escutar o outro. Isso a gente nota até, eu sempre considero que a sociedade ela está ansiogênica, no sentido das pessoas não têm mais paciência, porque enquanto tu está me queixando alguma coisa, eu já tenho a minha queixa para falar para ti. Então, muitas vezes a gente é interrompido, e eu percebo isso, a pessoa quer se queixar, falar alguma coisa, o outro já vem e interrompe porque a queixa, o sofrimento dele, ou a queixa dele, ou o problema dele é muito maior que o teu. E às vezes a gente não deixa a pessoa se expressar. Com certeza. Ele vai ficando cada vez mais fechado, querendo botar aquilo para fora e não consegue. E o fato que eu percebo também, a comparação da dor. Sempre quando alguém tem um sofrimento, sempre o outro parece que tem um sofrimento maior para contar. Só que eu sempre digo, o sofrimento e a dor é algo exclusivo.
tá? Pode ser que tu tenha passado por um momento difícil e eu também. Só que assim, o teu foi o mais difícil. E pode ser, vamos dizer, comparando essas duas dores, pode ser que eu tenha perdido alguém que eu amasse muito e tu tinha batido o teu carro. Vamos dar esse exemplo, né? Mas para ti pode ser que foi o sofrimento pior. Eu não posso comparar a minha dor de perda com a tua dor, porque são dores completamente diferentes e cada indivíduo, ele vai responder de forma diferente àquela situação trágica ou àquela situação difícil. Então a gente nunca pode comparar. E, geralmente sempre vem assim, não, porque isso não é nada que tu está sentindo, porque fulano de tal perdeu o filho. Né? Obviamente que fulano de tal, a dor do fulano é insuportável, só que a tua dor também é insuportável. Então nunca desvalorize a dor do outro justificando a sua. Agora, interessante, doutora Thalita, a senhora falando, eu ficava pensando comigo, a questão do perder é um grande indício para algumas atitudes. Um suicidou porque estava perdendo o poder. O outro suicidou porque estava perdendo o filho para as drogas. O outro suicidou porque, de repente, perdeu a questão financeira. E aí fecha realmente essa questão de saber entender as coisas, porque tu pode perder hoje e ganhar amanhã, reconquistar novamente. É que o ser humano, ele não sabe lidar com perdas. Independente de qualquer tipo de perda. Né? E olha como as coisas são interessantes, que a gente já nasce sabendo que a gente vai perder as pessoas que a gente ama. Né? Porque a trajetória da vida é, obviamente, a trajetória como é eu perder os meus pais, não os meus pais me perderem. O natural seria dessa forma. Só que a gente vai perder constantemente as coisas na vida. E eu acho que também isso, e a gente tem que olhar de forma diferente, porque eu acho que isso que é o interessante da vida, o fato da gente perder e a gente poder sonhar e conquistar novamente. Né? E sempre eu peço para meus pacientes, sempre quando tem um momento trágico, alguma coisa, vamos tentar interpretar de forma diferente. No sentido, como tu falou, se eu perdi algo hoje, pode ser que amanhã eu ganhe. Agora é uma questão que a gente analisa. O Brasil, um país que passa por muitas dificuldades, estão vivendo um momento difícil também nessa questão de suicídio. Mas tem países que estão vivendo maravilhosamente bem financeiramente, mas também tem um índice muito forte de suicídios. E daí como que a gente explica, né? Como que a gente faz esse entendimento, o fato de um país de primeiro mundo, enfim, né, ter altos índices de suicídio? Pelo fato também da insatisfação. Daí a gente entra na tecnologia, o imediatismo das pessoas. Né? Eu sempre falo que as pessoas são completas insatisfeitas. Elas nunca estão satisfeitas com aquilo que elas têm. Elas sempre querem mais, e daí quando elas alcançam aquilo que elas desejaram, elas querem mais e mais. Então o ser humano é um completo insatisfeito. E o fato da gente começar a enxergar, né, o prazer nas pequenas coisas. As pessoas também elas não se dão mais o direito de sentir prazer. Trabalham para adquirir. E daí? Até onde? E o fato, a família. Né, eu sempre falo para os meus pacientes, tu vai aproveitar a tua vida quando tu tiveres numa certa idade que não tem mais condições? Né? E quando eu falo isso, o sentir prazer, o aproveitar, isso não necessariamente envolve dinheiro. Né? Isso envolve escolhas. Né? Às vezes, o tempo que tu tem para ficar com a tua família, com os teus filhos, tu enxergar as coisas diferentes, as pequenas coisas. Como a gente passa desapercebido todo dia nas pequenas coisas. E aí a gente fica com aquela insatisfação de dizer, poderia ter aproveitado mais, poderia ter curtido mais. Já tem música, tem pensamento nesse sentido. Eu queria ter vivido mais, E isso realmente faz sentido. E a gente até meio que é levado como massa de manobra nesse quesito. Né? Tem que conquistar, tem que fazer, vamos trabalhar mais, vamos mais. E daqui a pouco há o desencontro e depois para reencontrar, de repente tu perde aquilo tudo que conquistou. Com certeza. Agora, a questão do momento hoje. A juventude cada vez mais conhecendo as coisas. Eu não tenho os números, a senhora não sei se tem também. O suicídio, ele tem mantido uma média de idade, ele tem começado mais cedo. A segunda causa, né, de morte entre jovens de 15 a 29 anos é o suicídio. A primeira acidente... Começa nos 15. 15 a 29 anos. Né? A segunda causa de morte, primeira, acidentes de trânsito, né? E segunda é o suicídio. Né? Então, obviamente que está crescendo uma prevalência nos extremos, o fato dos jovens e os idosos, né? Essa é a maior prevalência. A gente sabe que os jovens e os idosos, eles se suicidam mais. O jovem ainda tem a possibilidade de buscar um relacionamento maior.
O idoso, de repente, fica tão quieto no canto abandonado que ele não consegue nem ter um diálogo, nem conversar, né? É que o fato de lidar com a finitude, com o fim da vida, o fato do envelhecer, eu acho que envelhecer é algo muito difícil para as pessoas. Porque muitas vezes, na verdade, a maioria das vezes a gente envelhece lúcido, são, da cabeça, só que obviamente que o teu corpo ele não vai mais dar a possibilidade já de fazer. Não é mais o mesmo. Não, eu sempre digo, o carro vai enferrujando e infelizmente a gente não consegue trocar o pneu, né? Então, muitas vezes a pessoa não se conforma e o fato assim das perdas, vai perdendo quem ama, vai perdendo amigos, né? Pelo fato da velhice, o abandono muitas vezes dos filhos. Né, porque os filhos vão saindo de casa, vão formando famílias secundárias, né, e muitas vezes vão esquecendo a sua origem, os pais ali. Então, assim, o abandono, o fato da aposentadoria, né, o sentimento de inutilidade, de achar que não serve mais para a sociedade. Então, tudo isso eu acho que é uma mistura tão complexa de sentimento que por isso que a prevalência é tão grande nos idosos também. A nossa educação, a educação ocidental, e é bastante diferente da oriental. Ela traz também alguma diferença, porque lá também tem um número alto de suicídio. A educação oriental é uma rigidez muito grande, né? E quando eu falo em rigidez, não só uma rigidez de educação, de normas, né, de regras, mas uma rigidez de afeto. Né, como os japoneses têm altos índices de suicídio, né, a gente sabe que a rigidez é muito grande, o fato de ter que entrar na faculdade, ter que ser bem sucedido profissionalmente. Né, tem que ser 10, tem que ser 10. Sabe, essa exigência extrema, isso também gera toda uma alteração, na verdade, de personalidade do ser humano. Né, tu sempre tem que ser o 10 da turma, tu sempre tem que ser o melhor para te mostrar isso para os teus pais. Então, obviamente que isso aumenta o índice de suicídio. Só que, ao mesmo tempo, a nossa cultura, a nossa educação ocidental, acho que está mudando muito, né? É só tu lembrar da época dos teus pais, o fato, assim, eu acho que também é preciso um pouco de rigidez. Porque tanto a rigidez como a frouxidão de educação, isso não é benéfico para a criança. Porque hoje a criança é permissiva em tudo, né? Os pais permitem tudo. O meio é sempre o maior legado, né? Sim, e o fato é só a gente olhar, na minha época, na minha infância, a gente esperava pelo Natal para ganhar um presente bom. Né, uma boneca, a gente desejava isso. Obviamente que hoje com a facilidade do R$1,99, a facilidade, né, dos brinquedos, as crianças qual o prazer das crianças em esperar um brinquedo? Elas ganham constantemente brinquedos. A gente ficava o ano inteiro esperando. Nossa! Agora é uma situação realmente muito complicada falar o não hoje. Depois que a gente é pai, a gente começa a olhar e ver assim, ó, como meus pais tiveram trabalho. E a gente tem que fazer essa análise. Olha que a gente tem que parar e ver na nossa vida, na nossa conduta, no nosso entorno. Porque às vezes é aquilo, às vezes está tão próximo da gente e a gente não nota. Por quê? Porque a gente não está dando tempo para a gente mesmo. E eu acho que é o não que educa. Tá? Porque assim, se em algum momento o teu filho não tiver o teu não, o mundo vai dar um não. Ele vai tentar entrar num vestibular, pode ser que ele não passe de primeira e ganhe um não, pode ser que numa entrevista de emprego ele ganhe um não. Então, eu acho que o não é fundamental. O não é o que faz amadurecer a estrutura egóico-emocional da criança. E sempre eu falo, e eu dou exemplos particulares meus, no sentido de eu agradeço muito a educação dos meus pais comigo, e o fato que muitas vezes a minha trajetória não foi fácil, e muitas vezes eu pensei não em desistir, mas tinha momentos difíceis na faculdade, no vestibular, eu não passei no primeiro vestibular, e eu dizia para minha mãe, como tá difícil, eu chorava, ela levanta a tua cabeça, tu consegue, não foi isso que tu quis, essa foi uma escolha tua, minha filha. Então eu acho que isso que é importante, né? Não tu passar a mão na cabeça do teu filho o tempo todo, porque assim sofrimento vai ter, e eu acho que o ser humano ele só amadurece através das quedas, do sofrimento. Os limites são necessários. Com certeza. A questão da depressão, doutora Thalita, nós podemos evitar um pouco, evitar bastante, não podemos evitar, é uma doença realmente. Como a gente pode se auxiliar quanto à depressão? Primeiro de tudo, a gente precisa observar a depressão. Em que sentido? Né? Porque muitas vezes a pessoa nem sabe que tem depressão, ou a família nem nota que um familiar, um ente querido está com depressão. Porque a depressão, eu sempre digo que é algo silencioso. É como um cupim na madeira.
Muitas vezes tu só vai notar depois de um bom tempo que a madeira tem cupim, que a mesa tá bamba, né? Num primeiro momento tu não nota. Então, assim, como que a gente faz para evitar uma depressão? É como eu disse, a depressão ela tem algo genético também, o fato, a hereditariedade e a modificação do ambiente. Não é qualquer um que deprime também. Tem pessoas que elas têm um poder de superação ao trauma maior, tem pessoas que não conseguem lidar com o trauma e, obviamente, que adoecem nessa trajetória. Falar em evitar depressão, obviamente que a gente fala em tentar ter uma vida mais tranquila, tentar ter menos estresse, né? Não se irritar facilmente, só que assim, tudo isso que eu falo para ti é fácil? Não é fácil. Não é, como que eu vou evitar uma vida estressante se eu trabalho numa produção com metas, ou enfim, eu sou um vendedor e eu tenho que atingir tal meta? Obviamente, o meu trabalho é muito estressante, né? Só que assim, então, a gente se observar em casa, né? Observar se a pessoa está mais isolada, observar se a pessoa está triste. E muitas vezes, isso é muito importante, a depressão ela não se manifesta com tristeza. A pessoa não precisa estar aos prantos, chorando para ter depressão. Pode estar sorridente, mas está deprimido por dentro. E muitas vezes a pessoa mascara por muito tempo. Porque pelo fato, se eu estar triste ou demonstrar isso para ti, tu vai perceber e tu vai me perguntar. E muitas vezes a pessoa, ela bota aquela máscara no sentido, está tudo bem, para as pessoas não notarem, as pessoas não perguntarem. Então por isso que em casa a gente observar o nosso marido, observar nosso esposo, os nossos filhos, né, se mudou de comportamento ou por quê, se está acontecendo alguma situação difícil, né, e sempre procurar ajuda. Na dúvida, sempre procurar ajuda. Nós meditamos pouco, nós ocidentais? Em relação à meditação? Isso. Na verdade, a gente não medita, pode ver. As pessoas têm dificuldade. A meditação é um momento de autorreflexão, né, onde que a gente entra em contato com a gente mesmo. As pessoas evitam entrar em contato com elas mesmas. Por quê? Porque se eu entrar em contato comigo, eu vou ter muitas caixinhas escondidas que eu não quero abrir. Né? Ou às vezes eu vou ter que reavaliar certas atitudes minhas que eu vou ter que tomar uma atitude, ou vou ter que encarar aquele problema, muitas vezes eu não quero. Então eu acho que os ocidentais a gente medita pouco, a gente reflete pouco em relação aos nossos problemas, às nossas atitudes, os nossos porquês. A gente poderia se dar mais tempo a gente. Então. Com certeza. E o sonhar? É importante também sonhar de quando em vez? Eu acho que o sonhar é algo mágico, né? Porque o sonhar, eu tô rica, eu tô famosa, né? Ganhei na Mega Sena. Eu ganhei na Mega Sena e é bom isso. Tu nunca sonhou que o fato... Eu já joguei na Mega Sena e já sonhei o que eu vou fazer com o dinheiro, vou fazer isso, aquilo. Isso é bom, isso dá um momento de prazer. Então a gente precisa sonhar. Obviamente que eu sempre digo, não existe sonhos impossíveis, tá? Existem sonhos, às vezes, que a gente não se esforça para consegui-los. Né? Mas eu acho que é de extrema importância a gente sonhar, porque isso motiva a gente a viver, né? Motiva a gente a alcançar certas coisas. Eu acho que sonhar é maravilhoso. Eu estou lembrando, eu tinha uma época foi uma das épocas mais complicadas, eu estava numa indecisão muito grande, morando na praia, e a praia no inverno é uma delícia, porque ela é só tua. Né? De repente você está caminhando na praia, está sonhando, está fazendo discurso, está projetando a tua vida, tu vira um grande empresário, um grande empreendedor, e está ali sozinho. E às vezes é bom a gente botar isso para fora, né? E nós nos vamos segurando, nós vamos nos fechando, e aí aquelas caixinhas vão sendo construídas e às vezes vai sufocando a gente, né? Eu acho que a nossa vida é como um baú, né? A gente vai enchendo, enchendo, enchendo. Obviamente que algumas pessoas conseguem organizar de melhor forma, no sentido que não entope. Outras pessoas não conseguem organizar, que obviamente que transborda, né? E algumas pessoas, elas fecham esse baú de forma tão sigilosa que elas não abrem nem para elas mesmas, né? Eu recebi uma mensagem ontem, por sinal, e o professor chega na sala de aula, coloca um vidro e coloca umas bolas de golfe. E pergunta, tá cheio? Os alunos falam, tá. Aí ele começou a encher com mais pedras, tal, e depois areia. E até no final ele abriu uma cerveja e colocou. Aí ele foi explicando, você tem que ter as tuas prioridades, são as bolas de golfe, porque se eu botar areia primeiro, as bolas não vão caber. Então você tem que ir priorizando o que é importante para ti. Até que no final um aluno daquele perguntou, professor, e a cerveja? Tem que ter um tempinho para a cerveja também. Então a gente tem que se organizar a vida. Agora tem que ter alguns pontos que a gente tem que priorizá-los. Né? Eu acho que o priorizar é priorizar, né, o fato, em primeiro lugar, a família.
né? Porque quem vai te dar alicerce, quem vai te dar apoio, não é o teu amigo, né, que bebe a tua cervejinha ou discute em relação à política contigo. É o teu pai, a tua mãe, o teu filho, né, a tua esposa. Então, eu acho que sempre priorizar, em primeiro lugar, a família, né, porque ela sempre vai estar contigo. E eu sempre digo assim, família é algo que não te trai, né? A família nos momentos felizes, nos momentos alegres, nos momentos tristes, enfim. E a família é algo que não tem interesse, sabe? É algo puro, né? Então, eu acho que sempre, primeiro de tudo, priorizar a tua família. Doutora Thalita Pereira, a importância hoje de o governo criar algumas facilidades até para tratar esses assuntos. Nós temos o CAPS, por exemplo, trata diretamente. Tem funcionado, tem sido importante, como tem sido aqui na nossa região? O CAPS foi um avanço, assim, memorável, né? Aqui em Braço Norte precisava, né? Já tinha indicadores para isso. Todo mês eu me espanto com o número de pacientes do CAPS. Hoje a gente tem 600 pacientes ativos. Né? 600? 600 pacientes ativos. Em Braço Norte? Só no CAPS, fora o ambulatório de psiquiatria. A gente tem um ambulatório de psiquiatria também, que a gente tem uma psiquiatra, que é a doutora Gabriela, excelente psiquiatra também, é colega. Então, a gente tem esses 2 núcleos de atendimento. Né? Obviamente que não tem uma forma direta. Em que sentido? São ambulatórios de alta complexidade. Quando a gente fala em alta complexidade, são encaminhamentos. Até as pessoas procuram de forma espontânea o CAPS, mas elas passam por uma triagem, por um acolhimento para avaliar o nível de gravidade. O CAPS, eu sempre dou o exemplo, é como se fosse a UTI da psiquiatria. Né? São os pacientes mais graves. Onde a gente Acendeu trata... a luzinha, opa. Isso, onde a gente trata são os pacientes mais graves, porque a gente trata de forma intensiva e multifatorial esse paciente. E está crescendo muito o fato, a procura, né? A palestra que a gente teve, que abriu o Setembro Amarelo, que foi mês passado, em agosto, eu fiquei impressionada também pelo fato, as pessoas, eu fui na palestra, eu vi que eu estava com depressão, o meu pai estava com depressão, e hoje, doutora, eu enxergo melhor o meu pai, eu não critico mais, então, isso abriu os olhos da sociedade. Eu acho que são essas ações que a gente precisa, né, para abrir os olhos da sociedade, para as pessoas enxergarem a sua volta e verem que é um absurdo. Né, o fato de quantas pessoas fazem uso de psicotrópicos, medicações controladas em Braço Norte, e o quantas pessoas precisam de ajuda. Hoje está bem articulado o fato da saúde mental. Obviamente sempre vão ter críticas, né, eu acho que elas são bem-vindas, né, no fato da construção, de melhorar o sistema, só que está bem articulado hoje a saúde mental aqui em Braço Norte. Tá? Nós possuímos o CAPS, o ambulatório de psiquiatria, o NASF dá um apoio com uma equipe de psicólogas também bem eficiente, as estratégias. Sempre oriento. Qualquer dúvida, procura a estratégia. Né? Converse com o seu médico, ele vai orientar, né? Fale o que está sentindo, e obviamente que ele vai saber como proceder os encaminhamentos. Realmente, esses números que a doutora Thalita nos traz, de medicamento a gente sabe, sempre teve, usamos medicamentos demais e tal, e tem gente que não consegue dormir sem tomar um remédio. Agora, já 600 pessoas participando do CAPS, a gente vê que é necessário, sim, que é importante. E quando a gente fala, né, Luiz, o fato de 600 pessoas graves, né, são 600 casos de gravidade. Não Se são for 600, garimpar, poderia ser 1.000, 1.200, não são simplesmente 600 pacientes com depressão, são 600 pacientes com estado grave. Né? E ainda bem que foram buscar ajuda. Né? Sim. Eu acho que as pessoas estão já olhando de forma diferente para isso. Né? Elas estão mais aceitando mais a condição, se desenvergonhando mais, no sentido, conseguindo falar mais o que sentem. Porque é aquela situação, né? De repente o AA era um tabu danado, e muitas pessoas estão hoje numa situação que estão porque participaram do AA, foram lá, fizeram aquelas reuniões sempre. Eu já estou há 30 anos que eu não tomo uma gota de álcool. O álcool me custou muito caro. Eu não precisei. De repente, eu tomei uma atitude e consegui. Não sei nem como ter força para superar. Já fazem 30 anos que eu não bebo. Mas, por exemplo, o AA foi muito importante. O CAPS, daqui a pouco, para essas pessoas, vai ser de fundamental importância, porque ele vai aprender a conviver com os seus problemas e resolvendo os seus problemas. Porque o CAPS, a gente faz todo
um tratamento, no sentido de um acompanhamento, para depois reinserir essa pessoa na sociedade. Né? A gente também faz isso, o fato da aceitação, dessa pessoa se aceitar e o fato da sociedade aceitá-la. Porque muitas vezes, obviamente, que o paciente que está em gravidade, ele está incapaz laboralmente. Então, obviamente, a gente precisa reinseri-lo na sociedade. A gente precisa novamente ensiná-lo a engatinhar e caminhar. E outra coisa interessante, o CAPS também, nas quartas-feiras, a gente tem um núcleo que é de dependência química para álcool e drogas. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11 horas da manhã, a gente tem um grupo fechado que funciona assim, a metodologia é um pouco diferente, mas como se fosse o AA. Então, nas quartas-feiras, das 10 às 11 horas da manhã, a gente tem a livre demanda, que é por fato da dependência química no CAPS. E a gente pensa que tudo corre bem, né? Para as pessoas, não, as pessoas bem-sucedidas não tem problema. E não é bem assim, tem pessoas também com sucesso nas suas empresas que têm problema de depressão, tem problema de se encontrar, tem pessoas trabalhadoras simples que têm problema, tem pessoas desempregadas, tem idosas, tem jovens. É aberto, as pessoas têm que realmente, ao sentir qualquer sintoma, tem que procurar isso. Eu sempre falo, não tem classe social, não tem sexo, não tem idade, né? A depressão, ela bateu na tua porta, tu abriu, ela entrou. Então, não existe um perfil, uma coisa, não tem. Né? Ela bate na tua porta, ela entra e pronto. Né? Então, não é porque o rico é rico, porque que não tem depressão, porque tem dinheiro, não. Não tem riqueza, não tem pobreza, não tem classe social, não tem sexo, não tem faixa etária. Né? A gente tem a depressão infantil também, que muitas vezes as pessoas desconsideram. As pessoas pensam que as crianças não adoecem, as crianças adoecem mentalmente também. Então, enfim, é uma gama enorme de transtornos e faixas etárias e em relação ao sexo. A questão do bullying, ela pode levar uma pessoa a uma depressão? Sim, pode. O bullying é algo que está sendo debatido também agora, de uns anos para cá, porque antigamente não se via isso. E quantas pessoas sofreram... Eu sofri bullying na minha infância, no sentido de eu usava óculos e aparelho. Então as pessoas riam de mim, 4 olhos, diziam, 4 olhos. Obviamente que tem pessoas que adoecem com isso. É como eu disse, depende da resiliência. Quer parar de ir para a escola? Mãe, eu não vou mais porque Sim, e muitas vezes a mãe nem sabe que a criança está sofrendo bullying, a criança não quer mais ir para a escola, né, uma dor de barriga aqui, e chora, e não dorme direito à noite, ou está mais quietinha, não quer mais brincar, e muitas vezes ela está sofrendo bullying. O fato da obesidade infantil também, que é algo muito preocupante. O gordo sofre muito hoje. Muito. A maior discriminação no Brasil hoje é para o cara gordo. Eu sei porque eu sou gordo. Então a gente sofre muito. É um disparate. Onde tu arruma roupa, onde tu vai, isso é algo assim que eu acho que a gente tem que ficar até meio gordo assim para sentir, para poder passar para as pessoas que dá para viver. Claro que é muito melhor, eu queria ter 80 quilos a menos com tranquilidade, mas sofre muito o gordo. E o fato como às vezes o gordo faz ironia sobre a sua própria gordura. Só que isso é uma válvula de escape, né? Porque assim, às vezes porque fulaninho é gordo, ele é feliz assim. Não duvido o gordo, porque tu tem as tuas limitações, é difícil fazer algumas coisas, algumas atividades. Então muitas vezes o gordo ele faz ironia dele mesmo, mas uma fórmula de válvula de escape. A alegria das pessoas. Hoje você tem uma fonte de informações muito grande. E de repente você é levado a ficar preocupado, triste, porque você vê a felicidade dos outros e não vê a sua. A rede está isso, todo mundo só posta coisa boa. É muito difícil a pessoa postar, tirei 3 numa prova, tá aqui. Não, só quando tira 10, só quando é bem sucedido. Comprei um carro novo. É que as pessoas nas redes sociais, elas só mostram o que elas têm de melhor, o que elas têm de bonito. Né? E daí aquele ditado, o bolo do vizinho é sempre mais gostoso. Tu faz o mesmo bolo, parece que o do vizinho tem um sabor diferente, é mais gostoso. Né? Então as pessoas, elas enxergam sempre o outro como, porque só, né, tá em tal lugar, tá de roupa bonita, tá em festa, isso, ele é feliz dessa forma. Como eu disse, a depressão ela não precisa se manifestar com choro. A pessoa não precisa estar mal vestida ou com o cabelo oleoso porque não consegue tomar banho para estar com depressão. Né? Às vezes a pessoa está bem vestida, está bem apessoada, né? Mas ninguém sabe o que se passa dentro daquela casa. Então sempre a gente mostra o que a gente tem de melhor.
né, nas redes sociais. E obviamente que algumas pessoas deprimem com isso, por acharem que sempre fulaninho é mais feliz porque olha as postagens dele, enfim. E também tem o inverso. Às vezes, como a gente observa nas redes sociais, o humor das pessoas. Algumas pessoas, assim, tu sabe se ela tá triste, se ela tá feliz, se ela tá depressiva, enfim, tu sabe as mais variadas formas de humor da pessoa, porque elas colocam tudo, né, como se fosse um desabafo. Né, como se a rede social fosse não, como se a rede social fosse uma segunda pessoa onde que ela pudesse interagir, né? Isso é lamentável porque a gente pode interagir com outras pessoas, vamos dizer assim, de forma diferente, e as pessoas elas estão procurando mais essa interação com as redes sociais do que em casa com a família. Como psiquiatra, doutora Thalita, seria importante as famílias destinarem um horário por dia, por semana, para trocar ideia, confidência. Nós temos alguns restaurantes que já estão dando descontos quando as pessoas não portam os celulares nas mesas. Sim, eu acho que as pessoas poderiam se programar em casa. Tal dia nós vamos conversar, ou tal dia nós vamos... depois de tal horário a gente não vai pegar o celular, a gente não vai mexer, né? O fato de limitar também os meios eletrônicos nas crianças, nos adolescentes. Não, tal horário tu vai usar, depois não. Né? O fato do limite. E para a gente começar a se disciplinar também. A gente fala o celular e as pessoas podem... porque agora nós tivemos, por exemplo, o Marcelo Rezende faleceu, era da televisão. Teve pessoa que foi lá para fazer selfie junto com o corpo. Teve pessoa que foi lá para abraçar um cara famoso que foi lá no velório. Nós estamos vendo uma inversão. O Mick Jagger falou que no Brasil está estranho. Ele não sabe se as pessoas vão ao show para curtir o show ou para assistir o show pelo celular. Tanto número de celulares nos shows, na frente dos shows, a gente olha, é aquele piscar de flash, de filmagem e tudo mais. O brasileiro não estava preparado para isso tudo? Não sei se é questão de preparação, mas questão de... eu acho que é muito mais questão de conscientização. Às vezes, o tempo que tu perdeu naquele show, filmando o show, tu perdeu de assistir o show. Então, que assista de casa. Às vezes perde algum detalhe. Então, assim, e daí qual é o interesse das pessoas? Mostrar para as outras pessoas que estavam no show, né? Tu não sabe, fica confuso, né? Porque se tu filma e tu posta, tu tá querendo mostrar para as outras pessoas que tu estava no show, ou tu tinha o interesse de fazer com que as pessoas de casa curtissem o show? É uma pergunta que fica no sentido... Eu não estou criticando as pessoas, mas fica a dica, qual a tua intenção? Né? E muitas vezes tu perde aquele momento de prazer, sempre postando, sempre... sempre querendo que as outras pessoas enxergassem uma coisa que tu pode enxergar, tu com a tua família, ou enfim, com quem que tu for no show para aproveitar. Se ele está dividindo a alegria do show, é uma situação. Sim, né? Que é isso que a gente se questiona. Ele quer dividir o fato das outras pessoas também sentirem prazer com ele, ou o fato de mostrar que ele estava? Então a gente tem que ter muito cuidado nessa situação e na percepção. A questão na escola. Nós tivemos uma professora apanhando de aluno em Santa Catarina. Eu sempre parabenizo o fato do corpo docente, as professoras, enfim, diretoria, porque eu acho que são umas guerreiras, porque eu acho que ser professora hoje no Brasil é algo muito difícil, né, e algo muito corajoso, porque as crianças não têm mais respeito, né, com os professores, e muitas vezes quando diz respeito, ainda vem os pais desrespeitar mais ainda por acharem que a criança é que tem razão. Então, eu acho que está muito difícil. Eu acho que aquele caso da professora agredida, eu acho que foi uma coisa brutal, né? A gente não consegue entender como que chegou a esse ponto, né, de crueldade. Eu não sei depois como que ficou o caso, só que isso é extremamente preocupante, porque o fato das drogas estarem nas escolas, o fato do não limite dos pais em relação às crianças, né, porque a escola não é educadora, né? Quem são os educadores? São os pais. A escola é alfabetizadora. Então, a escola, o intuito de ir para a escola é para você aprender, né, para você se alfabetizar, não da escola educar. E muitas vezes os pais, eles estão pressionando a escola de uma maneira que a escola tem que ser educadora, né, e não. Doutora, nós estamos vivendo um momento no Brasil muito assim, ou tu é a favor ou tu é contra. Você não pode deixar de estar de um lado ou de outro. E isso daqui a pouco está trazendo a um confronto no bate-papo, do bar, da praça, da escola, em todos os sentidos. Está muita cobrança, ou é ou não é.
isso também não traz uma preocupação, até para as pessoas se aceitarem, para a questão da depressão. Não fica uma situação meio confusa? É porque as pessoas estão levando isso com um lado mais extremista, né, no sentido. Obviamente que duas pessoas elas vão ter opiniões distintas em relação a um assunto. É importante a gente debater aquele assunto, é importante a gente debater. Só que, obviamente, que através do debate também é importante eu respeitar a tua opinião, o teu partido político, as tuas crenças, a tua religião. E o que a gente enxerga é que as pessoas elas estão querendo instituir no sentido a minha opinião dentro da tua. No sentido, eu estou querendo mudar a tua opinião. Né? Eu acho que quanto mais, eu acho que pessoas formadoras de opinião, isso eu acho que engrandecem, né? Só que as pessoas elas estão levando para esse lado extremista no sentido, estão querendo modificar a opinião do outro e não tem respeito da opinião do outro. Como eu disse sempre, não, porque tem que ser assim. Não, se tu fez dessa maneira, é porque de certo tu achou que essa maneira fosse a certa. Obviamente que eu posso dizer, não, mas será que tu não poderia ter feito dessa outra maneira? Ou será que tu não enxerga isso, o fato da política hoje? Agora, não eu vim de forma radical e querer que tu aceite a minha opinião. Eu acho que a gente tem que respeitar mais o outro, respeitar mais as opiniões. Isso daí entra o fato de, muitas vezes a gente tem que escutar mais do que falar. Nós, de repente, somos levados a querer que as pessoas sejam da maneira como a gente idealiza. Mas, ao mesmo tempo, a gente não olha para dentro da gente. E eu sou como os outros gostariam que eu fosse? Isso é uma pergunta que as pessoas não se fazem, né? No sentido, porque se eu limpo esse chão, e tu limpa, obviamente, que o chão vai ser limpo de forma diferente, né? Mas sempre a gente acha assim, não, que a minha maneira estava melhor de limpar o chão. Né? Então a gente não enxerga, será que a maneira do outro não estava mais adequada? Então a gente não enxerga o outro, a gente sempre enxerga como a gente, né, como as pessoas têm que ser como a gente, porque o que eu fiz é o certo, né, tu deveria ter feito dessa forma. As pessoas elas têm dificuldade em aceitar, né, a opinião dos outros. No meio dos profissionais da saúde, também tem problemas? Com certeza. Obviamente que as divergências, eu acho que elas existem em qualquer lugar. E muitas vezes, quando a gente faz discussão de casos clínicos, né, alguns pacientes graves a gente leva para discutir com profissionais, colegas da mesma especialidade. E, obviamente, cada um vai ter a sua opinião, cada um vai ter a sua forma de tratar o paciente. E fica doente também o médico? Pode ficar depressivo? Sim. O que a gente não pode esquecer é que por detrás da mesa que o trata existe um ser humano também. E muitas vezes as pessoas elas idealizam o médico, né? Idealizam como o médico não pode ficar doente, o médico não pode faltar, né? O médico não pode ter tristeza, o médico não pode ter frustrações. E a gente é um ser humano normal, como qualquer outro. Então a gente tem... E eu sempre dou exemplos particulares meus no sentido assim, eu choro. Quando eu tenho vontade de chorar, eu me permito, eu choro. E, obviamente, que tem períodos da minha vida que eu fico triste, que eu reavalio certas coisas, né, que a gente... É muito difícil a gente lidar com a culpa, a gente sempre pensa, poxa, eu poderia ter feito de forma diferente, ou será que eu não poderia ter feito melhor? Então, o médico adoece, sim. E a equipe que está com o médico adoece. Isso eu falo nas estratégias de saúde da família, que é muito importante também, a gente cuidar de quem cuida. Porque muitas vezes a gente esquece quem está cuidando e só cuida do doente. Não, a gente tem que cuidar também de quem cuida. Doutora Thalita, uma mensagem, não só para o Setembro Amarelo, mas para a nossa sociedade, para a nossa comunidade, que possa ter dias melhores. Foi muito bom ter a senhora aqui com a gente. Uhum. Eu sempre falo para as pessoas em relação assim, ao se dar o direito. Né? Como eu disse, tem vontade de chorar, chore. Tem vontade de reclamar, reclame. As pessoas têm o direito e a gente tem que lutar por esses nossos direitos. E a gente começar a valorizar as pequenas coisas, começar a enxergar mais a nossa família, né? Vamos bater mais selfies, vamos dizer assim, com as nossas famílias dentro de casa, vamos enxergar um pouco a nossa família. No sentido sempre, que é a campanha do CVV, falar é a melhor solução. Vamos falar, né? Vamos abrir a boca, se for para reclamar, que reclame. Né? Enfim, tá? Isso eu agradeço. Né, a gentileza pelo convite, e é esse o recado.
Nós ouvimos a doutora Thalita Pereira, uma importante participação. Passa rápido, né? Como passa rápido. O nosso programa Estúdio Verde Vale foi um oferecimento todo especial do Supermercado Vencedor, vencendo pelos preços e pelas condições. Supermercado Vencedor, ofertas nesse sábado. Casa Silva, móveis informática, eletrodoméstica. Casa Silva, seu conforto em primeiro lugar. E em nome da panificadora Felipe, que sempre nos proporciona esse café delicioso, em todas as edições do Café da Folha e também do Estúdio Verde Vale. Nosso muito obrigado. Continue na Rádio Verde Vale. Rádio Verde Vale, a emissora, a sintonia da amizade. Continue aqui.